Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo a partida de amanhã, domingo, às 16 horas, Maracanã, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tem como líder o Mengão queridão, com 21 pontos ganhos, isolado, líder da competição. O Flamengo conseguiu a liderança na quinta-feira, quando ganhou do Bahia, jogo de 2-1, e também contou com o resultado da partida entre Botafogo e Atlético Paranaense, que foi antes da partida do Flamengo contra o Bahia, e o Botafogo empatou, placar de 1-1. O Flamengo assumindo então a liderança por conta dessa combinação de resultados. Então o Mengão queridão só depende dele para continuar na liderança do campeonato. Se acontecer a vitória sobre a equipe do Fluminense, que é o que eu acredito que vai acontecer, o Flamengo vai se manter aí e de repente pode até conseguir aí alguns pontos a mais na liderança do campeonato, né? Vamos depender também aí do resultado da partida que vão acontecer entre Botafogo, Atlético Paranaense, não é? O próprio Bahia. Então vamos ver aí o que vai acontecer na 11ª rodada do campeonato. O Fluminense é o lanterna da competição. O Fluminense ocupa o lado oposto da tabela. Lanterninha com 6 pontos ganhos em 10 jogos disputados, pessoal. É uma situação bem complicada para a equipe do Fluminense. Não está jogando bem, não consegue ganhar os jogos, se quer empatar. Fluminense nos 5 últimas partidas perdeu 4, empatou 1. Então o Fluminense está bem, a situação do Fluminense está bem complicada, tá certo? Tem protesto de torcida, tem pichação em muro, tem faixa nos estádios, fora Diniz. Diniz que vivia aí uma lua de mel com a torcida do Fluminense 2023, campeão da Libertadores, agora está ameaçado no seu cargo. E se perder para o Flamengo, de repente ali, não sei, acho que vai ser um jogo difícil, mas de repente o jogo fica fácil para o Flamengo. O Flamengo goleia o Fluminense, vai ser complicado ainda mais, a situação vai ficar horrível para o Diniz. Quero ver o que ele vai falar na coletiva depois do jogo, né? Olha só, galera, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo tem que ir para cima, tem que fazer um jogo forte, de uma marcação muito pesada, fazer essa marcação alta lá na saída de bola do Fluminense, porque eles não vão mudar o estilo de jogo dele. A gente sabe como é que funciona. Então, marcar alto, pressionar para tomar essa bola e partir para fazer o gol. Não tenho dúvida que se o Flamengo jogar com intensidade, o Flamengo tem tudo para sair vitorioso dessa partida. Considerando aí os desfalques, né? Aquela história, os desfalques que estão nas suas respectivas seleções, o Varela, o Vinha, o De La Cruz, o Arrascaeta na seleção do Uruguai e o Eric Pulgar que está na seleção chilena. Esses são desfalques aí, não adianta, vão ficar até que as suas seleções estejam disputando a Copa América, não tem jeito. Se o Uruguai, por exemplo, for até a final, o Flamengo vai ficar sem até a final com esses 4 jogadores importantes. O Flamengo fica praticamente ali sem o meio de campo, né? Contando com o Eric Pulgar. Então, são desfalques que a gente deve considerar, mas, por enquanto, o Flamengo tem apresentado um bom futebol, mesmo com todos os desfalques e com os jogadores que estão no departamento médico. Por exemplo, o Carlinhos, que está há muito tempo no DM, está se recuperando, indo para a fase de transição. O Igor Jesus, que era o nosso volante, substituindo o Alan, que estava machucado e que também se machucou, e agora o Alan está retornando, mas o Cebolinha foi também para o departamento médico. Sentiu uma lesão na última partida contra o Bahia e está fora. E tanto o Igor Jesus como o Cebolinha vão demorar ainda para retornar. Não vai ser um retorno agora a curto prazo. Então a gente tem que esperar, tem que ver o que vai acontecer. Mas os jogadores que têm aí é o suficiente para a gente ganhar do time do Fluminense. Agora eu vou repetir, é preciso que o Flamengo faça um jogo forte, um jogo de marcação forte, intenso, para ganhar do Fluminense. Então a gente sabe a escalação da equipe dada pelo GE, o Rossi no gol, na lateral direita o Wesley,
fazendo ali a dupla de zaga, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz sendo mantido na dupla de zaga, e na lateral esquerda o Ayrton Lucas. Provavelmente o Tite vai colocar para descansar o Léo Pereira e vai manter o Davi Luiz. É uma justificativa plausível, né? Mas era muito difícil o Tite tirar o Davi Luiz com o futebol que ele está apresentando. Então, mantém ali a zaga. Na volância vai ou o Alan ou o Léo Ortiz. Eu acredito que ele vai manter o Alan, né? O Alan que entrou no segundo tempo da partida contra o Bahia e deu outra dinâmica à equipe. A equipe ficou bem veloz e o Alan deve ser mantido, e ele vai poupar então o Léo Ortiz, que vem aí fazendo algumas partidas, inclusive jogando na volância. Vai o Gerson também ali, e lá na frente o Lohan, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique substituindo o Cebolinha e o Pedro no ataque. Esse é o time do Flamengo, a escalação provável para o confronto contra o Fluminense. Nesse corte que eu separei, a gente vai ter as notícias tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Vamos ter mais. Vamos ter ainda o técnico Tite, que teve a sua fala contestada pela CBF. O Tite que questionou a postura da CBF em relação ao intervalo de tempo de uma partida para outra. Ele não gostou, falou publicamente, direcionou o nome específico, e a CBF não gostou e emitiu uma nota contestando a fala do técnico do Flamengo. Vamos ver também isso daí. Então fica comigo até o final, não sai daí. Um forte abraço para você e muito obrigado por você ser inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito no canal e gostar do nosso trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Daqui a pouco eu volto, rapaziada. Voltamos a falar do Fla-Flu, Fla líder contra o Flu lanterna. A gente começa pelo Flamengo. Daqui a pouco a gente fala do Fluminense. Os detalhes do rubro-negro com o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo segue na preparação para o Fla-Flu deste domingo, 16 horas, Maracanã, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter o retorno de Fabrício Bruno, ele que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Atlético Paranaense. Ficou fora diante do Bahia, mas pode retornar naturalmente no Clássico. Por outro lado, o Everton Cebolinha preocupa, ele que saiu no intervalo do jogo contra o Bahia, um incômodo no quadril direito, também na região do adutor da coxa, então foi o mesmo problema que o tirou do primeiro tempo da partida contra o Grêmio e o deixou fora contra o Atlético Paranaense. Além do Everton Cebolinha, problema de lesão também com o Igor Jesus, volante jovem, está fora, entorse no tornozelo, ainda está em recuperação. De restante, o Tite tem o time à disposição no momento. São os jogadores que tem para a Copa América. O time vem desempenhando bem, é o líder com 21 pontos e encara o Fluminense, que é o lanterna, com 6 pontos na tabela. Um jogo difícil, é clássico, Fla-Flu, 16 horas neste domingo no Maracanã. Bom, já o Fluminense, vamos relembrar uma coisa, porque a CBF acaba de soltar uma nota oficial exatamente sobre essa declaração do técnico Tite, que a gente vai ver agora. Depois da vitória sobre o Bahia, ele deu uma declaração forte sobre o calendário do Campeonato Brasileiro, com nome e sobrenome. Vamos rever. Eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar. Vai estourar a lesão. Vai estourar um joelho. Vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado, vou dar de novo o nome. Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade. Faça as coisas corretas. Bom, e agora, às 11h20 da noite, a CBF publicou essa nota. Ela é grande, eu vou dar uma resumida aqui. Em resumo, fala da dificuldade de fazer um calendário com data FIFA, competições como o handball, etc. E apesar disso, diz a CBF que sempre se preocupou com a preservação da integridade dos jogadores.
Razão, porque conta do artigo do regulamento das competições, o intervalo mínimo de 66 horas entre o horário de término de uma partida e o de início de outra. Então, segundo a CBF, é normal que jogue quarta, depois domingo, ou quarta e sábado, quinta e domingo. É necessário isso, diz a CBF, e no caso específico do Flamengo, aí vem uma resposta diretamente ao Tite, as suas partidas foram marcadas para o Maracanã, seu estádio, não demandando sequer qualquer desgaste com deslocamento ou viagens. Ou seja, diversamente do que insinuou o técnico Tite do Flamengo, a CBF e sua diretoria de competições, o diretor Júlio Avelar, são sim extremamente rigorosos e responsáveis na construção da tabela e programação das partidas, buscando resguardar os atletas. Aí cita o adiamento, que foi por esse motivo que houve o adiamento dos jogos com a tragédia do Rio Grande do Sul, e isso tornou a situação mais difícil, meio que pedindo para entender o que aconteceu, né? Para apertar ainda mais o calendário nesse trecho da nota. E aí volta a citar o Flamengo no final da nota, ele cita aqui: a declaração do técnico Tite é ainda contraditória, pois em fevereiro de 2024, o técnico, quando questionado sobre a convocação de jogadores do Flamengo para a Copa América, afirmou o seguinte: me permitam a inconfidência. Quando o Juan falou que estava saindo, ele falou: vou estar com alguns de vocês. E eu falei: leva todo mundo. E falei de coração, palavras do técnico Tite. Isso é reconhecimento profissional. E o Flamengo nos dá condições de ter peças de reposição. É garoto que está surgindo, contratações, é a lei do jogo. Foi o que a CBF destacou, palavras do técnico Tite. Bom, vamos para o outro lado do clássico Fla-Flu. O pressionado Fluminense teve faixa dizendo fora Diniz, 2023 acabou. Os detalhes do tricolor com o repórter Cícero Melo. Olá, fã de esportes. O Fluminense vai para o Fla-Flu de domingo no Maracanã, vivendo uma grande crise. Crise essa de resultados. Com a vitória do Vitória da Bahia por 4-2 diante do Atlético Mineiro, o Fluminense terminou a rodada na lanterna, na última colocação, 20º lugar do Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos ganhos em 30 possíveis. Uma campanha de 10 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 6 derrotas. O Fluminense que só tem uma vitória no campeonato e foi no clássico contra o Vasco na terceira rodada no dia 20 de abril. O Fluminense, nesses 7 jogos consecutivos sem vencer, tem 5 derrotas e 2 empates. O técnico Fernando Diniz, por enquanto, continua à frente do Fluminense, mas muito pressionado. O Fluminense vem de derrota na última rodada, 2-0 para o Cruzeiro no Mineirão. O Fluminense tem 2 desfalques, continuam 2 jogadores sem poder atuar. No próximo domingo, John Arias, atacante servindo a seleção da Colômbia, que vai disputar a Copa América nos Estados Unidos, e o volante André se recuperando de uma grave lesão no joelho. 3 jogadores voltam de suspensão e estão à disposição de Fernando Diniz. O zagueiro Felipe Melo, o meia Paulo Henrique Ganso e o lateral direito reserva Guga. E ficam as indefinições de jogadores que foram poupados e com leves contusões, se eles vão voltar ou não. Os casos do Samuel Xavier, lateral direito, Marcelo, lateral esquerdo, Manuel, zagueiro e Isaac, atacante. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. A sua audiência é muito importante para o crescimento do canal. Um forte abraço para você e até a próxima. Que Deus esteja com a nossa nação. Valeu, rapaziada. Fui!